Graça e paz, povo de Deus, hora da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada sendo exposta para o povo que crê. E eu quero estar compartilhando contigo nesta hora um trecho da palavra de Deus que se encontra em João 2, do versículo 1 ao versículo 11. Está escrito assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pai amado, que a tua palavra possa entrar em cada coração e operar a tua vontade, Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra que é bênção e é abençoadora. O milagre de Caná, a restauração da alegria e da celebração. Restauração de alegria e celebração tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social devido ao vírus Covid-19. Assim, nós ansiamos pelo dia em que poderemos nos ver pessoalmente, onde poderemos nos abraçar, voltar à normalidade da comunhão dos filhos e filhas de Deus. Eu não vejo a hora de voltarmos a cultuar ao Senhor aqui nesta casa de oração da Igreja Metodista do Jardim Botânico, juntamente com meus irmãos e irmãs. Enquanto isso, vai sendo feito usando a tecnologia, e nós vamos fazendo os nossos cultos online. Uma festa em Caná da Galileia. Eu fico imaginando as festas de casamento como eram celebradas antigamente. Eu fico pensando em pessoas vindo de diversas aldeias e chegando ali para aquela festa, que duravam as festas mais de um dia, 1, 2, 3, 7 dias. Eu já estive, certa ocasião, falando a respeito disso aqui. Imagine só aquela festança, e todo mundo ali se alegrando, conversando, vendo a alegria dos noivos, das famílias dos noivos, todo mundo feliz da vida, comendo, bebendo. Fazia parte da cultura do povo
de Israel, a celebração com vinho, o vinho era um símbolo também, não só uma bebida, de alegria, representava alegria. E, de repente, Maria, que estava ali prestando atenção em tudo, querendo ajudar em tudo, Maria, a mãe de Jesus, ela percebe que estava acontecendo um problema. O vinho tinha acabado. E o vinho, ele na cultura judaica está muito ligado à felicidade, à celebração, a ponto de, num tempo de escassez registrado lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 24, 11, ele diz: toda a alegria chegou ao fim, toda a celebração foi eliminada da terra. E isso num tempo de escassez, onde as pessoas estavam sem o vinho. Olha que coisa, eu fico a imaginar algumas pessoas ali na festa pensando assim: e isso é um mau presságio para esse casal. Se na festa de casamento acabou o vinho, que representa a alegria, é sinal de que a alegria deles não vai durar muito não. Às vezes tem gente que já tira logo as suas deduções negativas, né? Mas Maria não ficou nesse negócio de vou tirar uma dedução aqui negativa, será que... Não, Maria queria ajudar. E ela, sabendo que Jesus e os seus discípulos ali estavam, ela imaginou bem provavelmente que Jesus pudesse mandar os seus discípulos comprarem o vinho em algum lugar, mesmo que fosse distante, mas ele tinha um grupo que poderia tentar resolver esse problema, já que a festa naquele tempo era longa, levava dias inclusive. E ela se aproxima de Jesus e fala: eles não têm mais vinho. E aí Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa resposta poderia ser interpretada como uma criação, digamos assim, por parte de Jesus. Mas Maria não interpretou assim. Maria, ela discerniu que aquela palavra de Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ela discerniu que aquela palavra significava que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Querido irmão, querida irmã, o tempo de Deus não é o seu tempo. Quanto mais você se estressa no seu tempo, cheio de ansiedades, mais você fica preso numa espécie de ampulheta que te isola da eternidade, que é o tempo de Deus. Precisamos discernir o tempo de Deus. E Maria, ela não se ofendeu com essa palavra de Jesus. Quando Jesus falou para ela: que tenho eu contigo, ainda não é chegado o meu tempo, ela simplesmente observou que os serventes estavam ali sem saber o que fazer. Ela falou para os serventes: fazei tudo quanto Jesus vos disser. Então ela entendeu que existe um espaço entre o tempo de Deus e o tempo dos homens, e que esse espaço precisa ser preenchido com a obediência. Fazei tudo quanto Ele vos disser. E os serventes, eles obedeceram.
Jesus disse àqueles homens: enchei de água as talhas. Ali estavam 6 talhas que tinham uma capacidade de 80 a 120 litros. Se nós formos fazer uma média, 6 talhas com uma capacidade de 100 litros, 600 litros. Isso já indica que tinha bastante gente ali naquela festa. E aqueles serventes começaram a encher aquelas talhas com água. E encheram totalmente. Isso nos lembra que a palavra de Deus, ela é como uma água que nos purifica. A palavra do Senhor é comparada a essa água purificadora, lavando-a pela palavra. A nossa vida, ela é limpa pela palavra, purificando-a pela palavra, pela lavagem da água através da palavra. Isso é bênção. Deixa a palavra de Deus ela entrar em você, assim como aqueles serventes encheram aquelas 6 talhas completamente. E eu tenho certeza que quando a gente assim recebe a palavra, nós estamos muito perto do milagre. Aí eles encheram aquelas talhas completamente e Jesus determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, que era o mestre de cerimônias da festa, o responsável pela organização da festa, pelos cálculos de quanto de comida e de bebida deveria ter na festa, e a gente percebe que o mestre-sala havia errado o cálculo. Às vezes a gente erra o cálculo, e a solução é ter Jesus na festa. Agora, se a gente erra o cálculo e Jesus não foi convidado para a festa, aí a coisa fica complicadíssima. Mas Jesus tinha sido convidado para aquele casamento, aleluia, ele ali estava. Agora, os mestres, os serventes deveriam obedecer, continuar obedecendo Jesus e tirar ali do que eles colocaram nas talhas e levar até ao responsável pela organização da festa, ao mestre de cerimônias. Eu fico pensando, o mestre de cerimônias estava em apuros, porque ele havia errado no cálculo, o vinho havia acabado. O clima na festa estava ali, o pessoal parou inclusive de comer e de beber, porque não tinha mais o vinho para eles continuarem ali naquele clima, fazia parte ali daquela cultura. Mas os serventes, eles não temeram serem chamados à atenção pelo mestre de cerimônia. Imagina eles pegando, tirando e levando, e o mestre de cerimônia bebendo. Isso é água, como é que vocês me vendo eu aqui numa situação totalmente difícil, em vez de vocês me ajudarem, vocês ainda estão brincando comigo? Mas os serventes, eles receberam aquela palavra que Maria falou, né? Fazei tudo quanto ele, Jesus, vos disser, e eles acreditaram e obedeceram Jesus. Eles tiraram da água, não era num copo de vidro, ou era em taça, ou era num odre, não dava para ver o líquido. Eles simplesmente tiraram ali. E a palavra de Deus lá no versículo 9 fala que eles tiraram a água, e levaram ao mestre de cerimônias.
Está escrito lá no versículo 9: tendo o mestre-sala, né, ou mestre de cerimônias, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Gente, aqueles serventes eram obedientes mesmo, obedeceram a Jesus, preencheram o espaço entre o tempo de Deus e o tempo dos homens com obediência. Encheram as talhas de água, tiraram a água, levaram ao mestre de cerimônia. E o mestre de cerimônias, ele provou e gostou, e chamou o noivo. Chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, aí servem o inferior, ou empurram o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. É interessante que o mestre de cerimônias chamou o noivo. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho de excelente qualidade. Ele não sabia que era fruto do milagre operado por Jesus. Ele chamou o noivo pensando assim: ele tinha um vinho excelente já reservado, ainda bem. Ele, aliviado, falou: todo mundo bota primeiro o vinho melhor, e depois, quando o pessoal já perdeu o paladar, botam o outro vinho, o vinho de baixa qualidade. Mas você já tinha reservado aí esse vinho de excelente qualidade. Mas não tinha sido bem isso. Jesus que transformou a água em vinho. E nesse trecho da Bíblia não está escrito que Jesus parou tudo e disse: olha, eu que fiz esse milagre. Jesus, ele foi discreto, mas certamente ele, continuando ali com os seus discípulos, com os demais convidados, ele se alegrou por ver a festa recomeçar num nível agora maravilhoso, o nível do vinho novo que ele tinha trazido à existência ao transformar a água em vinho. Nós estamos vivendo um tempo em que a celebração, a festa, deu uma parada na face da terra. As pessoas estão reclusas em suas casas, muitas entrando em depressão, mas em nome de Jesus, receba essa palavra de Deus. Preencha o espaço entre o tempo do Senhor e o tempo dos homens com obediência. Quando assim fazemos, o milagre de Deus se aproxima de nós. E a presença de Jesus conosco é fundamental para que o milagre se aproxime de nós. Foi assim que aconteceu. Não no tempo humano, no tempo em que Maria pensou que pudesse ajudar de alguma forma, mas no tempo divino, no tempo de Jesus. Ele havia dito: ainda não é chegada a minha hora, mas faltava pouco para que ele operasse o milagre. O que ia fazer a diferença seria a obediência dos serventes. Nós somos serventes de Jesus, servos de Jesus, para fazer com que em muitas vidas onde a festa parou, agora ela recomece muito melhor do que fora antes. Jesus quer te usar como aquele que crê, como aquela que crê, que obedece
que enche a talha com a água, com a palavra, e que depois leva para que quem está em apuros prove e goste. Eu quero louvar a Deus pela sua santa palavra e quero dizer que esse tempo ele vai acabar. Esse tempo de reclusão, esse tempo que traz uma situação de tristeza em muita gente sobre a face da terra, que acaba contribuindo esse momento difícil com depressão na vida de tanta gente. Em nome de Jesus, vamos estar em obediência e vamos ser instrumentos para declarar o fim desse tempo e o recomeço da festa, mas agora num novo tempo, no tempo de Deus, no tempo de Deus. E é interessante que não demorou muito, foi ali mesmo, no meio da festa, que Jesus operou o milagre e fez com que fossem restauradas a alegria e a celebração. Eu já estou com os olhos da fé, pelos olhos da fé, contemplando o povo de Deus entrando nesta casa de oração e em tantas outras casas de oração e celebrando ao Senhor com toda a alegria, né, na comunhão dos santos. E eu quero orar por você e orar clamando ao Senhor: Pai, a despeito de previsões catastróficas, transforma essa situação, faz vir o vinho novo e alegra o teu povo que crê. Nós vamos orar nesse momento. Una-se a mim nesse propósito, nessa fé, e se coloque como um servente que obedece e que cumpre a vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós exaltamos o teu santo nome e nos alegramos porque, acima de tudo, o Senhor está conosco. Aleluia! O Senhor está aqui nesta casa de oração comigo, o Senhor está no lar dos teus filhos e filhas que se unem a nós neste culto online. E a tua presença faz toda a diferença, Senhor Jesus. Ó Pai amado, nós rogamos que no teu tempo o milagre se faça. Senhor, e nós rogamos em meio à angústia desse tempo, abrevia, Senhor, por misericórdia, esse tempo de tantas tragédias sendo anunciadas, de tantos prognósticos catastróficos, em nome de Jesus, que todo esse mal caia por terra e suma. Senhor, nós repreendemos toda a peste e clamamos: dá um tempo do vinho novo, restaura a alegria da celebração, Senhor, no meio do teu povo, no meio das famílias, Senhor. Faz assim, Pai, opera o teu milagre, Senhor. Nós te rogamos e nos submetemos ao teu tempo, porque sabemos, Senhor, que o teu tempo
faz parte da tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Enquanto isso, Senhor, que haja um derramar do teu Espírito sobre este bairro, sobre esta cidade, sobre esta nação, sobre as nações, trazendo, Senhor, um arrependimento, confissão de pecados, Senhor, sede de Deus, oh meu Deus, de tal modo que discernam o quão fundamental é que Jesus esteja em nossas vidas. Faz assim, meu Deus. Opera milagre de cura, socorre os enfermos, Senhor. Nesse momento, que a tua boa mão cure a este teu filho, a esta tua filha que nos assiste. Que a tua mão abençoe cada vida, cada lar, Senhor. Assim nos lançamos em teus braços e preenchemos o espaço entre o seu tempo, Senhor, e o tempo humano, com obediência, crendo no milagre que se aproxima. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.